Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Todos os Santos, a Igreja nos oferece, como primeira leitura, um trecho do Apocalipse de São João. Este trecho está no meio de um outro em que São João vê o Cordeiro abrindo os 7 selos de um livro. Esse livro contém os mistérios da nossa vida. Nós queremos entender e não sabemos. Quem é que pode revelar o mistério do pecado, da morte, da vida eterna? Quem pode? Aparece no Apocalipse alguém que diz: não chores. Leão da tribo de Judá venceu. Ele pode romper os selos do livro e abri-lo. Então, o Cordeiro, que na verdade é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi por nós imolado na cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, este Cordeiro começa a romper os selos. Ele só vai abrir o livro depois do 7º selo. Aqui na passagem que nós lemos, ele já abriu 6 selos, falta o 7º. Portanto, o livro ainda está fechado. Mas neste trecho aparecem anjos que receberam de Deus o poder de castigar a terra e o mar. Mas um outro anjo diz: não faças mal a eles, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Quantas pessoas são marcadas? 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. O que é isso? 144 é 12 vezes 12. 12 é um número de perfeição. Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. 12 vezes 12 é a perfeição das perfeições. 12 vezes 12 vezes 1000 é uma perfeição de uma multidão. 144.000 significa muita gente que foi levada à perfeição. Eles são marcados para que não sejam castigados. Que marca é essa? Nós recebemos uma marca no nosso espírito no dia do nosso batismo. Esta marca se chama caráter. No dia da Crisma recebemos uma outra marca, também no nosso espírito, o caráter de soldado de Cristo. E se algum de nós for ordenado diácono ou padre, recebe uma outra marca de ministro de Cristo no sacramento da ordem. A marca indica um selo, um sinal de que o Senhor nos escolheu e nos destinou para a salvação. Seremos salvos se correspondermos ao nosso chamado. Nesta visão, aqueles que são salvos são muitos que lhe foram levados à perfeição. 144.000. Não se deve elevar este número ao pé da letra. Há certas seitas que interpretam o Apocalipse exatamente como ele diz, mas isso é um erro. Porque não foi a intenção do autor escrever assim, mas em linguagem figurada. Depois disso, São João vê uma imensa multidão de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estes aí já são os que estão no céu, os que já adquiriram o triunfo, a glória. E eles trazem vestes brancas, sinal de santidade, e palmas na mão, sinal de vitória e de alegria. E eles gritavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, nunca se diz o nome dele, mas é o Pai, e ao Cordeiro. O Cordeiro é o Filho. Aquele que rompeu 6 selos, falta um ainda, para poder abrir o rolo do livro onde estão escritos os mistérios que nós queremos conhecer. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono e dos anciãos, os anciãos eram 24 que estavam rodeando o trono, e dos 4 seres vivos, cada um com um aspecto diferente,
um com aspecto de homem, outro com aspecto de leão, outro com aspecto de águia, outro com aspecto de touro. Eram 4 séries de seres vivos diante do trono. Prostravam-se com o rosto por terra, dizendo: Amém! O louvor, a glória, a sabedoria são de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Todo mundo louvando a Deus lá no céu. E um dos anciãos, um daqueles 24, falou comigo, com São João, e perguntou-me: quem são esses vestidos de vestes brancas? E João então devolveu a pergunta: meu senhor, tu é que sabes? Então o ancião respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação, da grande perseguição. Na época em que São João escreveu o Apocalipse, havia a perseguição do imperador Nero contra os cristãos, mas em toda a época sempre houve e haverá perseguição. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Bonito! Eles que estão de roupas brancas, por que estão brancos? Porque não têm pecado, porque estão repletos da graça. Mas quem foi que tirou o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus. Foi pelo sangue de Cristo que nós fomos lavados. E nossas almas foram alvejadas, tornadas brancas, cheias de graça. Por isso, esses que estão santos e que agora participam da glória de Deus, estão sempre cantando hinos de louvor a Ele. Louvor a Deus Pai, que está sentado no trono, e ao seu Filho, que é o Cordeiro, que nos redimiu pelo seu sangue. Veja que é uma multidão imensa, os santos. E a festa de hoje não é uma festa apenas daqueles santos que nós conhecemos pelo nome e cuja festa nós celebramos. Esses são muito poucos em comparação com a multidão que está no céu esperando por nós. Hoje celebramos todos os santos, inclusive aqueles que nós nunca conhecemos, porque eles estão lá contemplando a face de Deus, rezando por nós e intercedendo por nós. O Salmo 23, que nós lemos em seguida, pergunta: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem vai morar na casa dele? E a resposta é: quem tem mãos puras, quem tem coração inocente. Se você quer morar na casa do Senhor e habitar nela para sempre, trate de se purificar. Os puros é que habitarão com Deus. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São João, nos diz que o Pai nos deu um grande presente de amor, de sermos chamados seus filhos, filhos de Deus. E nós somos, não é apenas um título. Que coisa bonita! Se somos filhos, nós somos herdeiros, porque o filho tem direito a uma herança, e a nossa herança é o céu. Estamos na expectativa de tomar posse do céu. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Temos a Deus por Pai, coisa que os muçulmanos não aceitam. Para eles, Deus, que eles chamam de Alá, é Senhor, é onipotente, mas não é Pai. Nós não somos filhos, somos servos. Pai não. Se você chamar a Deus de Pai, o muçulmano vai dizer: você está blasfemando. Deus é tão grande que nós não somos dignos de sermos chamados filhos dele. Mas São João, aqui na Bíblia, diz que nós somos chamados e somos filhos de Deus. Que coisa linda! Que grande presente de amor nos deu o Pai. Desde já somos filhos de Deus, mas nem se manifestou o que seremos. Nós que, pela graça do batismo e pelo Espírito Santo que mora em nós, já somos filhos, se formos fiéis à nossa vocação, seremos gloriosos no céu. Mas isso ainda nem se manifestou. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Veja que coisa linda, a promessa de ver a Deus tal como Ele é. Nós não vemos por enquanto,
nós vemos Deus refletido nas criaturas. Ao ver coisas belas, nós entendemos Deus é a beleza. Ao vermos coisas puras, nós entendemos Deus é a pureza. Ao vermos coisas justas, nós entendemos Deus é a própria justiça. Ao vermos coisas vivas, entendemos Deus é a vida. Ao vermos coisas verdadeiras, entendemos Deus é a verdade. Mas nós vemos a Deus como por um espelho, num reflexo. Mas quando nós chegarmos à glória, veremos a Ele face a face. Veremos como Ele é. E nós devemos esperar isso. Todo aquele que espera nele, que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quando você espera ver a Deus, você se purifica e se torna assim capaz de vê-lo. Mas esta purificação demora. Ela exige da nossa parte luta, vigilância e correspondência à graça de Deus. Porque nós somos fracos, estamos sempre caindo, mas o Senhor está sempre nos levantando. O Evangelho hoje fala de um sermão proferido por Jesus em uma das colinas próximas de Cafarnaum. É chamado o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Jesus está como um novo Moisés em cima de um monte, que não é o Monte Sinai, dando uma nova lei. Ele agora proclama bem-aventurados, felizes, não os ricos, não aqueles que têm muitas propriedades, mas os pobres em espírito, aqueles que têm o espírito desapegado das riquezas, aqueles que são simples, humildes, como as crianças, que são as preferidas de Deus. Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres em espírito. Mas se eles são pobres, eles não têm nada. Engano seu, deles é o reino dos céus. Eles possuem o reino dos céus, embora aqui eles pareçam pobres. As aparências enganam, e o justo vive da fé, e nós cremos naquilo que não vemos. Bem-aventurados os mansos. Mas os mansos não reagem, fazem o que querem com eles e eles ficam quietos, como Jesus, na sua mansidão, foi levado para a cruz como um cordeiro ao matadouro, não reagiu? Como é que os mansos podem ser bem-aventurados? Porque eles possuirão a terra. Jesus mesmo disse, quando eu for elevado quer dizer na cruz, atrairei todos a mim. Ele, na sua mansidão, nos atrai. Olhando para Jesus crucificado, que tem uma coroa de espinhos e que tem como trono a cruz, nós somos atraídos por ele, porque ele é manso. A mansidão atrai. E os mansos possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você quer ser justo? Você tem fome de justiça? Você tem sede de santidade? Serão saciados. Que bonita esta bem-aventurança. O nosso desejo de sermos justos não será frustrado. Nós teremos aquilo que queremos, porque Deus quer mais do que nós sejamos justos. Justiça que equivale à santidade. Deus é justo. Ele quer que nós sejamos como Ele. Mas há algo que se acrescenta à justiça, que é a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A justiça manda dar a cada um aquilo que ele merece. A misericórdia manda dar a cada um mais do que aquilo que ele merece, aquilo de que ele precisa. Uma pessoa que se entregou à embriaguez e às drogas, o que ela merece? Ela merece aquilo que ela já tem. Ela merece ficar abandonada, ficar sem emprego. É o que ela merece. Isso é justiça. Mas de que ela precisa? Ela precisa de acolhida, ela precisa de perdão, ela precisa de misericórdia. A misericórdia é algo que se acrescenta à justiça. Deus não apenas é justo, mas também é misericordioso.
e Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Se alguém bateu na sua face, não tinha o direito de bater. É verdade, ele cometeu uma injustiça, mas você, por misericórdia, vai perdoá-lo e amá-lo. Ele não merece perdão, porque perdão não se merece. Perdão é uma dádiva gratuita que o ofendido dá àquele que o ofendeu. Mas Deus manda que nós perdoemos, manda que nós sejamos misericordiosos. Os misericordiosos alcançarão de Deus misericórdia. Quer ser perdoado? Perdoa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É do nosso coração que saem todas as coisas más. Homicídios, adultérios, roubos, tudo sai de lá de dentro. Antes de você fazer alguma coisa, você pensou. Antes de você falar alguma coisa, você pensou. Purifica o coração. Se você não purificar o coração, você não vai poder ver a Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Tão santo que quando Moisés pediu, Senhor, mostra-me a tua face, o Senhor disse a Moisés, tu não poderás ver-me e permanecer vivo. Eu vou cobrir os teus olhos, passarei à tua frente e tu me verás pelas costas, mas não face a face. Deus é tão santo que quando os pais de Sansão viram um anjo e pensaram ter visto a Deus, disseram um ao outro, certamente morreremos, porque vimos o Senhor face a face. Mas não morreram e glorificaram a Deus. Deus é tão santo que Isaías ficou apavorado ao ver os serafins gritando um para o outro, Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, e disse, ai de mim, sou um povo de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele pensou, vou morrer. Mas um dos serafins pegou uma brasa com uma tenaz, uma brasa do altar, e colocou nos lábios do profeta, dizendo, quando esta brasa tocou os teus lábios, o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi purificada. Só os puros poderão ver a Deus. Ver a Deus é alguma coisa que está tão longe de nós, nós somos tão indignos, mas Ele prometeu isso, prometeu para quem for puro. Agora eu pergunto, que grau de pureza é esta? Pureza absoluta. Se você quer ver a Deus, seu coração tem que ser puro. E para conservar o seu coração puro, cuide bem dos seus olhos. Vigie aquilo que você vai olhar, evite olhar para coisas vãs, inúteis, desnecessárias, porque aí será fácil deixar de olhar para as coisas pecaminosas. Purifica o seu coração, para que assim você possa ver a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Mas os que promovem a paz sempre levam desvantagem, porque eles não usam armas, não empregam a força física. Como é que eles são bem-aventurados? Porque serão chamados filhos de Deus. Porque Deus é o Deus da paz. Ele veio aqui para reconciliar-nos uns com os outros e a todos com Deus. E esta reconciliação se deu pelo sangue de Jesus Cristo. A paz se dá quando eu não quero brigar. Quando um não quer, dois não brigam. E os que promovem a paz pela humildade, pela renúncia aos seus direitos e a si mesmo, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Se você agora resolveu tornar-se santo, deixou seus vícios, mudou de vida, aproximou-se de Deus, e por isso agora você recebe zombarias e perseguições, você é bem-aventurado. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence a você, que sofre por causa da santidade que você quer abraçar. Por fim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por minha causa. Nesta hora, que parece a hora pior,
Jesus diz: alegrai-vos e exultai, saltai de alegria, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Se depois de vocês fazerem todo o bem, receberem todo o mal, longe de desanimar, é hora de alegrar-se. Mas eu não estou vendo a recompensa. Nós não vemos, nós cremos, mas sabemos que ela é real. Esta bem-aventurança fazia com que os discípulos de Jesus saíssem do sinédrio contentes, depois de terem sido açoitados com varas. Por quê? Por terem sido achados dignos de sofrer injúrias pelo nome do Senhor. Veja como Deus proclama felizes aqueles que o mundo considera infelizes. E como Deus amaldiçoa aqueles que o mundo elogia. Os gozadores, os ricos, os soberbos, os vaidosos, os egoístas. O mundo elogia todos eles, mas Deus amaldiçoa. Deus abençoa aqueles que o mundo rejeita. Esses são os preferidos. E se nós seguirmos o caminho da cruz, que foi o caminho trilhado por Jesus, nós chegaremos à glória da ressurreição, a que ele próprio chegou como homem. E nós vamos nos juntar no céu àqueles que já chegaram antes de nós, que anseiam por nossa vinda, que esperam por nós e que rezam por nós. Então a festa de hoje é para nós agradecermos a Deus pelo dom do batismo e pela santidade que recebemos nesse dia, para pedirmos a Deus fidelidade às nossas promessas batismais e para pedirmos aos santos que já chegaram no céu antes de nós, que intercedam por nós, para que nós possamos chegar o quanto antes até onde eles já chegaram. Que Maria Santíssima, Rainha de todos os santos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe Maria Santíssima.